Vamos dar início a mais um encontro do canal Segredos da Mente. O tema de hoje, a origem, faz parte da coleção Aula em Casa. Hoje é dia 1º de junho de 2020. Esse tema foi escolhido por representar algo muito importante em minha vida, momento da minha vida. Quando eu me lembro a minha adolescência, estudando e admirando também a natureza, olhando para o céu e tentando entender a origem de tudo isso. Como de fato isso tudo começou. Os anos se passaram, eu me dediquei ao ramo da engenharia, ao ramo da química, me tornei profissional dessa área, empresário, mas as perguntas, quando jovem, ainda continuavam me levando a buscar informações mais concretas e mais precisas sobre tudo isso. Eu acredito que vocês também tiveram, talvez em intensidades diferentes, o que eu também vivenciei. É um assunto fantástico, eu diria maravilhoso. E vale a pena a gente buscar informações dentro de um contexto do século XXI. A comunidade científica conseguiu, através de um avanço tecnológico e um avanço científico, trazer a nós informações precisas, consistentes, que nos permitem desenvolver raciocínio outros e ter um ângulo de visão diferente daquilo que nós tínhamos há 40, 50 anos atrás. A origem. Quando a gente observa esta foto da Via Láctea, isso nos leva a meditar profundamente. No lado direito, em um braço dessa espiral, dessa nossa galáxia, está o Sistema Solar. Um ponto minúsculo. E quando olhamos a nossa galáxia de um extremo ao outro, percebemos que são necessários 100.000 anos-luz para que saiamos de um ponto e chegamos ao outro extremo da Via Láctea. É uma dimensão inconcebível. A gente não tem, por mais que a gente tenta entender isso, quando falamos de uma dimensão de 100.000 anos-luz, significa que a luz viajando a 300.000 quilômetros por segundo, seriam necessários 100.000 anos. Mas nós estamos aqui dentro desse grande sistema universal. Fazemos parte dele, na condição de seres humanos. Vivemos sob a superfície desse planeta, Terra, usufruindo de tudo, vivenciando e experienciando coisas fantásticas, que nos levam à dor, ao sofrimento, à alegria, à felicidade, ao acumular bens, vivenciar pobrezas extremas. Mas o universo está aí, há bilhões de anos. E as dimensões fogem da nossa própria concepção de tamanho. Quando nós observamos as estrelas e
comparamos a dimensão de outras estrelas com o Sol, a nossa estrela. Observem que o Sol tem 1,4 milhões de quilômetros de diâmetro. No entanto, quando comparamos com a Canis Majoris, que possui 2,9 bilhões de quilômetros de diâmetro. Você consegue imaginar uma estrela com essa dimensão? Mas isso é o universo. Isso é o universo. E temos outras estrelas gigantes que são visíveis, inclusive, no céu, como a Antares. Realmente é de uma grandeza fantástica. E é perfeitamente visível no céu. Seu brilho, tal como a Marte, também é visível. Os equipamentos hoje, o telescópio Hubble, ele consegue trazer informações fantásticas para nós. E temos o nosso planeta, que comparado com essas estrelas, já com o nosso próprio Sol, é um grão de areia. Mas nós estamos aqui na superfície. E nessa superfície, estamos vivemos em conflitos, guerras. Qual o sentido de tudo isso? Por que tudo isso? Então, esse nosso encontro é um momento de reflexão, buscar respostas para tudo isso. Também um momento de aprendizado. Sempre a gente está aprendendo alguma coisa. E quando voltamos no tempo para entender a evolução da raça humana, que a comunidade científica tem isso como um processo evolutivo, temos aqui vários momentos ao longo dessa história evolutiva, até o momento atual. O homem na frente de um computador. Do macaco, primata, até os dias de hoje. É a teoria da evolução. Então isso também é passível de discussão. Isso é uma verdade ou não é? Então esse macrocosmo que nós acabamos de mostrar, temos como referência o nosso planeta, nós seres humanos, e quando mergulhamos nisso, nós chegamos a dimensões menores, como esta, uma célula, que é a unidade de desenvolvimento de toda a vida biológica. Uma verdadeira usina. E essa usina é que gera e dá vida ao nosso corpo. Células. Todo o nosso corpo é formado por células. No entanto, quando aprofundamos e buscamos respostas, percebemos então que as células, antes de existirem, teria que existir algo que realmente fosse a matéria-prima, vamos dizer assim, os tijolos da construção. Chegamos no átomo. O átomo, então, é o divisor de águas entre o macrocosmo e o microcosmo. É o divisor de água entre o
universo matéria e universo energia, pura energia. O átomo em si, quando abrimos a sua estrutura, nós percebemos então que o núcleo é formado de próton e nêutron. E cada um tem uma função. E no seu entorno girando, nós temos os elétrons. O átomo é o tijolo que a partir dele é possível construir tudo que nós hoje percebemos, medimos, tocamos. É a matéria. No entanto, quando buscamos aprofundar nesse universo da estrutura do átomo, vamos perceber que a energia é que dá forma às coisas, porque não se fala mais em matéria. Quando abrimos, então, o núcleo do átomo, percebemos, então, que tanto o próton quanto o nêutron é formado por um outro pacote de energia chamado de quark. Temos aqui o quark up e o quark down, formando aqui os prótons. E mais interessante que quando abrimos os quarks, nós vamos perceber que ele é formado por outros pacotes de energia chamados strings, que são cordas, a tradução. Esses strings nada mais são do que energias. Uma forma de energia que vão dando a estrutura a todo esse conjunto, a todos esses elementos e formando o divisor de água, que é o átomo. Então a pergunta que nós devemos fazer: qual é a origem desse universo matéria? Essa energia, de onde vem? Estamos aqui e precisamos conhecer esse nosso universo na sua totalidade e na sua origem. Mas antes mesmo de respondermos isso, porque nós somos seres espirituais vivenciando uma experiência humana. Então a pergunta primeiro: qual a origem desse universo espiritual? Esses seres espirituais. Para tanto, essa é uma resposta que hoje eu diria para vocês. Eu não tenho dúvida, estou convicto que a origem se resume na suprema consciência universal, o nosso Pai, o nosso Criador, o nosso Deus. E o conceito de Deus, ele muda completamente dentro daquilo que até então tínhamos como uma verdade. É algo muito mais sublime. Não é algo individual, mas é um todo. E essa concepção nos permite, então, dizer a vocês qual é a natureza da suprema consciência universal. E nos nossos estudos e pesquisas e vivências, podemos então afirmar que a suprema consciência universal
é formado por duas grandes energias. Uma que chamamos de princípio inteligente e a outra que chamamos de energia primordial primária. Essas duas energias em perfeita simbiose são dois em um. Tem uma capacidade infinita. É uma capacidade que extrapola a tudo que nós podemos pensar. E essa capacidade infinita de autotransformação, de geração do que tudo que existe no universo. Então, ela é a base de tudo. É a origem de tudo. E é isso que nos encanta e é isso que nos leva a cada vez mais mergulhar nesse processo para que possamos entender tudo. E cada vez mais estamos convictos de toda essa verdade. E nessa busca incansável, a pergunta que fizemos foi: universo espiritual, em sendo a primeira concepção presente, ele foi concebido e essa concepção tinha um objetivo. Qual é esse objetivo? E tendo então como verdade para nós que Deus não criou o universo, Deus é o universo, isso nos leva então a entender que tudo que existe no universo, inclusive os seres espirituais, tem a sua origem no próprio Criador. Isso então nos leva a compreender que nós, filhos de Deus, em espírito, fomos por Ele criados e em espírito estamos conectados à fonte. Nós somos partes da fonte. E esse ser espiritual, que em nós, seres humanos, se manifesta como uma consciência espiritual, tem a capacidade de pensar, sentir e viver emoções. Então, eu poderia dizer para vocês que a vida no plano espiritual, ou a vida em espírito, quando em perfeita consonância com a única verdade absoluta universal, que é o amor incondicional, por si só representa viver e experienciar a plenitude da felicidade em perfeita sintonia com Deus. E isto, dentro desse contexto, é o viver toda a experiência no plano espiritual como espírito. É algo que realmente extrapola tudo. E nós, como seres humanos, temos dificuldade de entender isso. O que é a vida após a morte?
No entanto, posso explicar para vocês que a vida no plano espiritual é tão mais intensa quanto essa que nós vivemos no plano da matéria. Agora a pergunta que nós não podemos deixar de fazer é a seguinte: por que o plano da matéria foi criado? Reflitam sobre isso. Por quê? Se a nossa essência, seres espirituais, uma consciência espiritual, dentro de um plano espiritual, onde não existe a matéria, e vivendo em perfeita consonância com o Criador, não haveria necessidade de mais nada. Mas alguma coisa aconteceu que levou o nosso Pai, o Criador, a conceber o universo da matéria. Por quê? O que aconteceu? Então, eu rapidamente poderia dizer para vocês que nós, seres espirituais, filhos, vivenciando nesse plano onde tudo que nós quiséssemos se tornava realidade, tudo que nós desejávamos tornava realidade para nós. Então, nós tínhamos tudo à nossa disposição. Bastava termos o desejo e a vontade de vivenciar o que fosse. Aquilo acontece uma fração de milésimos de segundo. No entanto, esses seres espirituais, nós, os filhos de Deus, ao longo dessa eternidade, fizeram uma grande descoberta. E qual foi a descoberta? Que os filhos de Deus fizeram. Chegaram à conclusão que tudo que eles quisessem, estava à disposição, se transformava na sua realidade. Eles chegaram à seguinte conclusão: eu não dependo de ninguém, porque tudo que eu desejo eu tenho, tudo que eu vivencio, quero vivenciar, eu tenho, tudo se torna real para mim. Então, eu sou o próprio Criador para atender os meus desejos, as minhas vontades. Eu não preciso de ninguém. E esse foi o grande erro que os filhos cometeram. Porque ao vivenciarem isto, eles deixaram de vivenciar esse amor incondicional. E deixando de vivenciar esse amor incondicional, se afastaram da própria consciência universal. E esse afastamento, ele inclusive, em alguns livros, nós podemos destacar o livro de Enoque, que faz referência a esse acontecimento sobre os anjos caídos, ou seja, os filhos de Deus que se corromperam a essas qualidades não essenciais. E ao corromperem a essas qualidades não essenciais, decretaram o fim de
todo um processo. E nesse contexto, vamos entender então a concepção, a necessidade do surgimento do universo matéria. Por que ocorreu essa necessidade? Porque no momento em que os filhos se afastaram do Criador, manifestaram posteriormente o desejo de retornar. E a resposta do pai não seria diferente. Meus filhos, o que eu mais quero é que vocês voltem ao meu convívio. E nesse instante em que o Criador afirmou: o que eu mais quero é que vocês voltem ao meu convívio, ele manifestou um desejo e uma vontade. Por quê? Ele queria o retorno do filho à casa. No entanto, ele também afirmou o seguinte: vocês precisam, para retornarem ao meu convívio, vocês precisam recuperar o equilíbrio e a harmonia que vocês perderam. E vocês somente poderão se integrar a mim novamente e estar em perfeita sintonia comigo se vocês conseguirem superar tudo isto. E no momento que a manifestação da Suprema Consciência se posicionou de uma forma clara e objetiva, a própria natureza divina, o próprio Pai, se entrega da mesma forma que se entregou para a concepção do universo espiritual, se entregou para conceber o universo matéria. E a energia primordial, que podemos chamar da matéria-prima de todo o universo, ela se movimenta. E nesse processo, ela busca erguer um universo matéria onde os seres espirituais passariam a utilizar, a vivenciar esse novo ambiente. E nesse ambiente poderiam então experienciar situações que os levassem a refletir sobre a importância de vivenciarem o amor incondicional. Porque somente este é o que os levaria ao convívio novamente do Criador. O universo matéria, então, ele foi concebido para atender a demanda dos seres espirituais, que entraram em desequilíbrio e desarmonia. Esses seres que permitiram que a arrogância, prepotência, a vaidade e o egoísmo fizessem parte da sua essência. Então, a concepção do universo matéria passou a ser necessário e passou a ser criado através da alta interação da energia primordial. E essa energia é a base de tudo aquilo que nós mostramos no início.
a criação de pacotes energéticos que foram criados pela redução da frequência vibracional da energia primordial primária. Então, esse processo é um processo contínuo, criando infinitos estados quânticos de energia, pacotes de energia. E esses pacotes de energia, à medida que foram sendo criados, aumentavam a densidade energética, a ponto então de constituir isso que nós chamamos de matéria. Então, o conceito de estado quântico é todo e qualquer estado imaterial ou material que possua densidade energética superior à energia primordial primária. Como nós mostramos, as estrelas, os átomos, os elétrons, o próprio corpo humano, as células e tudo mais. Este novo ambiente permeado de estados quânticos de energia primordial, denominamos hoje de universo quântico. Então, esse processo de criação de estados quânticos é contínuo, visto que todos os estados quânticos demandam soluções inerentes à sua condição funcional, para atender necessidades específicas. Ou seja, todo e qualquer estado quântico é uma unidade inteligente e criadora. Aí que está a beleza de todo o processo. E é isso que eu quero que vocês entendam. Porque no momento que vocês entenderem isso aqui, vocês vão entender com muito mais clareza o que é que acontece no nosso dia a dia. Com cada parte do nosso corpo. O que é que acontece no ambiente? Porque nós achamos que a natureza, os animais, as células, os micro-organismos, bactérias, vírus, tudo isso são unidades não inteligentes. É isso que a raça humana acredita e acha. E não é uma verdade. São todas unidades inteligentes porque todas se originam da mesma fonte.